O Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida hoje da 33ª rodada ainda entre Flamengo e Atlético. De novo, hein? De novo, depois das finais da Copa do Brasil, o Mengão e o Galão da Massa se reencontram agora pelo Campeonato Brasileiro no jogo no Maracanã. E é lá pro RJ que nós vamos, é pro Rio de Janeiro que nós vamos trazer informações da atmosfera, expectativa pro jogão. Quem o Milito pode colocar em campo? Flamengo também tá todo quebrado e de ressaca, né? Ainda comemorando a conquista da Copa do Brasil. Aqui, Cláudio Rezende, uma quarta-feira chuvosa, 24 graus a temperatura em BH. E aí no Rio, Rezendão, um abraço. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Estamos idênticos, Thiago. Já choveu e choveu forte aqui pela manhã, agora não, agora uma chuva fina. Estamos aqui na praia de Copacabana. Quem tá no YouTube da Itatiaia tá vendo, clima bem nublado, cinzento, 24 graus a temperatura também. Não tem ninguém na praia, né, Thiago? Hoje, infelizmente, não deu praia. Ontem chegamos aqui, a equipe da Itatiaia chegou à tarde, tava um calorão danado, todo mundo na praia. Aí mudou completamente hoje, dia chuvoso por aqui, viu, Thiago? Tô vendo, olha aí no YouTube, ó, o Rezendão hoje o Rezendão não vai pôr aqui as pernas brancas pra jogo, não. Hoje é de calça mesmo, a beira-mar, você acompanhando tudo ao vivo, é no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Agora, Cláudio, tô vendo a praia vazia, aquele clima bucólico no Rio de Janeiro. E na torcida do Flamengo, Cláudio, como é que tá o clima aí? A turma, porque na torcida do Galo, vou te ser honesto, viu? Com os atleticanos, com quem conversei, a turma tá naquela fase, quero nem saber agora também. Muita gente tá nem sabendo que vai ter jogo do Atlético hoje contra o Flamengo. E entre os flamenguistas, vamos ter o Maracanã cheio para celebrar a conquista do Flamengo? O Galo vai pegar um ambiente hostil por aí? Ou ainda é muito mais clima de festa pela conquista da Copa do Brasil? A turma tá mais curtindo do que pensando efetivamente nesse jogo de Campeonato Brasileiro, hein, Cláudio? Olha, hoje a torcida do Flamengo vai pro jogo comemorar, porque eles vão levar a taça da Copa do Brasil, o mesmo aniversário, então hoje é dia pro flamenguista fazer festa. O flamenguista aqui tá leve, tá tranquilo, porque conseguiu o objetivo do ano, um título nacional. Não vai ser campeão brasileiro o Flamengo, então pelos flamenguistas que a gente conversava aqui desde ontem, a turma tá leve, tá tranquila. Agora, o estádio estará cheio, né? Então a gente vai ter um Maracanã sem ingressos mais, já todos esgotados, então mais de 60 mil flamenguistas, mas o jogo mesmo, Thiago, a turma não tá ligando muito não. Agora, o Atlético, tá certo, eu ouvi muitos atleticanos realmente falando depois de domingo, que agora só vai pensar em futebol lá no dia 30, mas isso, o torcedor a gente sabe que muda porque é passional, e no Atlético é muita seriedade, viu, Thiago? Porque no Galo há uma consciência na comissão técnica dos jogadores, está tentando passar isso para os jogadores, diretoria também. É o seguinte, o Galo precisa voltar a vencer para retomar a confiança e tem que levar muito a sério o Campeonato Brasileiro até o dia 30. São 5 jogos pro Galo. E o Botafogo, Thiago, que é o adversário da final da Copa do Libertadores, ele tá levando o Brasileirão porque ele vai disputando o título, então tá levando com um nível de concentração lá em cima, nível de intensidade também. Então o Galo vai ter que retomar essa situação, porque senão Botafogo chega voando lá no dia 30 e o Galo não pode chegar mais ou menos. O Galo tem que chegar com tudo. Então tem que começar hoje essa reação, viu, Thiago? Boa, Cláudio Rezende, vou trazer os comentaristas da Itatiaia pra roda, a Nath Fiuza, o Alexandre Simões, porque, Nath, nesse momento o Atlético é o 11º colocado, ou seja, está abrindo a segunda parte da tabela, né? E convenhamos, é muito pouco pro Galo no Campeonato Brasileiro, 41 pontos, até o Corinthians, né? Que até outro dia tava no Z4, já ultrapassou o Atlético. Galo vem numa sequência sem vitórias nesse Campeonato Brasileiro, então precisa voltar a pontuar urgentemente. E nesse astral, né? Inegável que o astral tá lá embaixo em função da derrota da Copa do Brasil. Como tirar forças para vencer o Flamengo? Você acha que aquela história do sangue nos olhos, faca nos dentes, buscar vingança, trazer esse sentimento mesmo para tentar reacender a chama do Galo no Brasileiro, Nath? Bom dia.
Bom dia, Tiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Alexandre Simões. Olha, eu acho que a motivação de estragar a festa do Flamengo, de colocar água no chope, o Maracanã vai estar lotado, tudo isso já é uma motivação a mais para o atleta. Mas acho que o Atlético tem que ir mais pelo caminho do desempenho. O Atlético precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para ontem. Já são 5 rodadas sem vitórias nos últimos 3 jogos. Só pontuou 2 vezes, 2 empates. É muito pouco, inclusive para os objetivos que o Atlético tem na temporada. É claro que o torcedor do Galo tem todo o otimismo e não poderia ser diferente, assim como nós também temos o otimismo de que o Atlético pode ser campeão da Libertadores, e aí seria um título muito maior do que a Copa do Brasil, à medida que a responsabilidade também aumenta, mas é importante ter um plano B. No futebol isso faz parte, perder é da vida, perder é do jogo, então é importante ter um plano B, é importante que o Atlético esteja bem colocado na tabela, é importante que o Atlético esteja no bolo ali por aqueles times que vão brigar pela Libertadores. E ainda tem esse outro aspecto, né, emocional, da confiança. Se você vem de uma sequência positiva de bons resultados, incluindo inclusive a prévia da Libertadores que está por vir, o jogo contra o Botafogo no Brasileirão, se você conquista uma boa vitória, se você vence hoje dentro do Maracanã contra o rival que está engasgado, se você vai à Arena da Baixada no próximo final de semana contra um time que briga contra o rebaixamento e também vence, a sua moral, a sua confiança vão voltando, e isso é muito importante. Mas para dizer ainda de um quarto ponto, algo que o Cláudio citou e que eu considero fundamental, Thiago, o fato de que o Botafogo vai estar jogando em alto nível até dia 30. Para o Botafogo não é férias até a final da Libertadores. Isso aumenta a pressão para o lado botafoguense? É óbvio que sim, está tendo que lidar com 2 decisões, o Palmeiras está no cangote, mas por outro lado vai estar todo mundo jogando em alta rotação, em alta intensidade, e eu acho que isso pode fazer com que o Botafogo chegue muito forte. O Atlético tem que utilizar esses jogos para chegar na mesma rotação, no mesmo nível do adversário. Ô, Simões, além de todo o contexto aí trazido pela Nath Fiuza, quero trazer o contexto matemático, né? O Atlético, nesse momento, o G7 já é uma realidade com a conquista do Flamengo, que é o 5º colocado hoje no campeonato, vai buscar seus objetivos agora muito mais financeiros dentro do Brasileiro, lembrando que tem uma premiação altíssima, né? Para quem conseguir mais pontos, quem estiver mais adiante na tabela de classificação. O Flamengo já tem o seu objetivo de Libertadores alcançado e é o 5º colocado, como eu disse. Ao Atlético, Simões, pro G7, hoje 7º colocado é o Cruzeiro, são 6 pontos de distância. Pode parecer pouco, mas estamos numa reta final duríssima. O Cláudio falava em 5 jogos até o jogo contra o Botafogo. É emergencial que o Atlético pontue e principalmente que volte a vencer, Alexandre. Bom dia, bom retorno. Depois de 40 dias de férias, Simões voltou. Foram só 15, obrigado. Um abraço. Senti falta como se fossem 40. Muito obrigado. Um abraço, Nath, um abraço a quem acompanha a gente. O Thiago, é interessante que tem várias vertentes em relação à situação que o Atlético passa a enfrentar agora, com essa perda da decisão da Copa do Brasil, que garantiria a ele a vaga direta à Copa Libertadores, né? Você colocou aí a questão matemática, e a questão matemática do Atlético é brigar no mínimo por G7, tá? Porque, na melhor das hipóteses, é ele vencer a Libertadores. Aí ele não precisa preocupar com o Brasileirão, porque ele, como campeão da Libertadores, ele estará na edição do ano que vem. Se ele não vence a Libertadores, aí o Brasileirão passa a ter G8, porque quem vence é o Botafogo, que é o líder, né? Então, aí o Brasileirão passa a ter um G8. E existe uma outra possibilidade de o Brasileirão ter um G9, que é caso o Cruzeiro, que é o 7º colocado nesse momento, né, vença a final da Copa Sul-Americana. O Atlético hoje é o 11º colocado, mas a gente não pode descartar o fato de que tem 2 jogos a menos até sábado, porque ele joga essa partida com o Flamengo hoje e no sábado enfrenta o Furacão lá na Arena da Baixada. Então é um cenário extremamente amplo. Por quê? Porque o Atlético ele tem 2 frentes para buscar a vaga à Copa Libertadores. O torcedor, o clube, todo mundo sonha com essa vaga direta, com o título da Copa Libertadores, o bicampeonato da Copa Libertadores diante do Botafogo, mas eu tenho a certeza de que o Milito não vai abandonar o Brasileirão. Ele não vai abandonar o Brasileirão. E tem um outro ponto, o Thiago, que é, a Nath tocou na questão aí do Botafogo estar brigando pelo título. E o Atlético, não acredito que sem objetivos, muito pelo contrário, o Atlético precisa melhorar a classificação dele no Campeonato Brasileiro, mas de repente o Milito tem a possibilidade de administrações
físicas, tá? E eu vou citar um exemplo que é até recente, tem 10 anos, e que deu muito certo no próprio Atlético. Você vai se recordar que aquela final da Copa do Brasil de 2014, em que a gente teve Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro brigava pelo título brasileiro e tinha a final da Copa do Brasil com o Atlético brigava só pela Copa do Brasil, o Levir e a comissão técnica dele conseguiram administrar bem essa questão física do time, e o Galo chegou à decisão contra o Cruzeiro num estágio muito superior, tanto que sobrou nos 2 jogos, no 2-0 do Independência e principalmente no 1-0 do Mineirão. Então, o desafio do Milito é saber trabalhar isso, não abandonar o Brasileirão, tá? Mas também não dá para perder o foco na decisão do dia 30, porque é o grande jogo do ano do Atlético, principalmente depois da perda da final da Copa do Brasil. Hoje tem Cláudio Rezende, o galão da massa, e aí, bora vingar a Copa do Brasil e vencer no Campeonato Brasileiro? O que pode fazer o técnico Gabi Milito pro jogo, hein, Rezende? Olha, Thiago, delegação do Atlético chegou aqui ontem, já por volta de meia-noite, no mesmo hotel que o time ficou hospedado na final da Copa do Brasil, Barra da Tijuca, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. São 24 jogadores relacionados. Inclusive, quem tá no YouTube, a gente tem a lista dos relacionados. Todos os titulares possíveis estão aqui, porque tem as ausências de atletas que estão servindo seleções. Arana, Alan Franco, Alonso e Vargas. Fora esses, todos os outros vieram. Então, é time titular de volta ao Campeonato Brasileiro. Destacava em manchete, Thiago, a última vez que o Milito usou o time titular no Brasileirão foi justamente na última vitória do Galo. Foi no dia 9 de outubro, 2-1 sobre o Grêmio na Arena MRV. Depois foram 3 partidas usando o time reserva: Fortaleza, Internacional e Atlético Goianiense. E o Galo não venceu esses 3 jogos, teve 2 derrotas e um empate. Então, com o time titular é outra história. Então, por isso que o Milito traz o que tem de melhor. Como visitante, o Galo hoje é visitante. O Galo não vence como visitante desde o início de setembro. Então, por isso que o Milito sabe que ele precisa colocar a turma para jogar. O que eu tô projetando de time, Thiago? Como não tem o Alonso e o Bruno Fux tá muito sem moral nesse momento, nem ficou no banco no clássico na final de domingo, eu creio que o Lianco vai pra zaga e o Saravia vai ser o lateral pela direita. Então, Saravia, Lianco, Batalha e o Rubens, já que o Arana tá na seleção brasileira. Meio campo, pode ter a dupla de volantes, porque o Fausto Vera agora volta a ficar disponível. Pode ter Fausto Vera e Otávio para marcar mais. O Scarpa também garantido, e lá na frente, quem sabe o trio, com Davidson, Paulinho e Hulk. Se ele não for com o trio, aí ele tem o Zarate como opção também. Ou seja, é um time do Galo forte, inclusive para buscar esses 3 pontos hoje. É para começar a reação no Campeonato Brasileiro. E o Milito mostrou. Ele falou domingo e trouxe todos os titulares disponíveis para hoje, Thiago. Boa, Cláudio Rezende. Vou trazer os comentaristas da Itatiaia para debater o jogo de hoje, mas antes vamos saber do Flamengo, né? Mengão. Mengão, que estrago você fez na Copa do Brasil, mas hoje não, hein? Ô Galo, bora acordar o brasileiro. Quem tem as informações do Flamengo, ainda em clima de festa pela conquista da Copa do Brasil, é o Wellington Campos. Como vem o Mengão pra hoje, hein, Wellington? Um abraço. Boa tarde, ídolo. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. Mais de 60 mil ingressos deverão ser vendidos para o jogo desta noite entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão. Flamengo bem desfalcado, como a gente vem dizendo, devido às seleções da América do Sul, jogador machucado, jogador suspenso e Gabigol, né, que já está deixando a equipe rubro-negra. Provável Flamengo de Rossi, 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo. Temos ainda, né, o Léo Pereira, o Wesley, Everton, Araújo, junto com Alcaraz e mais o Matheus Gonçalves e Alex Santos, Bruno Henrique e Michael. Passa por aí a escalação rubro-negra para o jogo de hoje com o Atlético. A notícia que está mexendo com a torcida do Flamengo hoje, que o Sampaoli foi apresentado lá no Rennes e pediu o Fabrício Bruno e também o Gerson
jogadores do Flamengo para serem contratados. Tá certo, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, Wellington Campos. Quer deixar sua pegada no mundo com estilo? Conheça a coleção de calçados Pegada, hein, gente? Modelos masculinos, femininos e infantis. Qualidade, tecnologia de conforto e design que só a Pegada tem. Siga @Pegada Shoes no Instagram. É no Instagram, @Pegada Shoes. Confira as últimas novidades. Pegada, a marca da conquista. Alexandre Simões. São dois times muito desfalcados, né? Dois times muito mexidos para esse compromisso, mas me parece que nesse momento pesa muito mais psicológico até do que efetivamente montagem tática, peças. O que esperar do jogo de hoje, Simões? O Thiago, até porque o Flamengo vem com uma formação que ele chegou a usar nos 2 jogos da final, né? Com 3 zagueiros. Mas em determinados momentos, né? O Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno são as peças escolhidas para o jogo de hoje. Isso. E aliás, uma zaga de respeito, né? E um ataque forte ali, a gente não sabe, eu não sei se ele vai realmente colocar o Wesley de ala ou se de repente ele pode colocar o Wesley no meio, porque... Ele pode pôr o Matheus Gonçalves, que é o garoto que tá crescendo muito no campeonato, com o Michael e Bruno Henrique. Isso. Uma questão... A correr esse ataque, hein? Nossa, Michael, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Pois é. Deus o livre. E uma questão que a gente precisa destacar do Flamengo, e que o Atlético precisa ter muito cuidado, tá? Vai ser a questão da bola aérea. O Flamengo é um time muito forte na bola aérea, tendo os 3 zagueiros, que são todos muito altos, né? O Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Léo Pereira, mais o Bruno Henrique, que é um especialista, né? Então é uma questão que o Atlético vai precisar olhar bem nessa partida de hoje no Maracanã, é essa questão da bola aérea do Flamengo. Agora, é isso, né? É uma partida em que um lado está com a empolgação lá em cima, né? E o outro precisando dar uma resposta, tá? Eu confio, né, que o Atlético não faltou brio, não faltou briga a esse time do Atlético na decisão contra o Flamengo, nem futebol, é aquela história, o Flamengo foi melhor, não dá para discutir, mas eu acho que esse jogo ele tem uma certa importância pro Atlético, justamente para poder virar a página, sabe, Thiago? Porque a tabela, ela é muito ingrata com o Galo, porque ele já tem sábado o Furacão num cenário de desespero. Depois ele já tem um Botafogo, que a gente não sabe se vai ter portão aberto ou não, né? E depois, ainda tem isso, né? Que vem pela frente com as punições na Arena MRV. E depois do Botafogo, cara, é o São Paulo no Morumbi brigando por G4. Então é uma tabela extremamente difícil que o Galo tem pela frente. Então eu acho que assim, precisa virar a chave da forma mais rápida possível e nada melhor do que vencendo o Flamengo no Maracanã. O Nath Fiuza, o Cássio Henrique lá do Santa Amélia tá nos acompanhando e lembrando de algo importante aqui no YouTube, interagindo com a gente. Thiago, o Atlético já tomou 8 gols do Flamengo este ano. Tem que abrir o olho, Nath Fiuza. Realmente, o Atlético tem uma defesa vazada ao longo de toda a temporada. É claro que isso é uma exceção mais para o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético perdeu para o Flamengo por 4-2, né, no primeiro turno. Na Copa do Brasil até vinha numa sequência muito positiva nas Copas de modo geral, tomando poucos gols, acabou sofrendo 4 nas 2 partidas decisivas contra o Flamengo. O Atlético que neste ano ainda não venceu o Flamengo, né, derrotado no Brasileirão, nos 2 jogos da Copa do Brasil. Tudo isso acho que tem que servir como um incentivo, como motivação a mais para buscar essa vitória hoje no Maracanã. Acho que em termos de desfalques, os do Flamengo pesam até mais que os desfalques do Atlético, até porque o Flamengo não vai ter, por exemplo, o seu melhor zagueiro, que é o Léo Ortiz, e o melhor jogador dele na temporada, que é o Gerson, nesse meio-campo. Mas é um elenco muito qualificado, um ataque que vocês falaram muito veloz e que vai dar muito trabalho. O Atlético tem alguns desfalques, mas vai ter Daverson, que pode ter ao lado o Hulk e Paulinho, com Scarpa. É uma formação também de muita força ofensiva para o Atlético buscar esses pontos. Mas concordo com o Alexandre Simões. Acho que hoje passa muito mais pelo emocional, em lidar com a pressão, lidar com a frustração. Mas acho que é uma oportunidade para quem sabe testar o Saravia nesses jogos do Brasileirão. Eu acho que é uma decisão até complicada. A gente não sabe exatamente como vai ser a estratégia
para a final da Libertadores, né? Se o Atlético vai dar mais a bola ao Botafogo e vai tentar jogar num contragolpe, mas uma forma de não dar espaços ao Botafogo, que é um time de muita velocidade, é ter laterais com uma recomposição mais rápida. Talvez esses jogos aí do Brasileirão sirvam para o Saravia retomar a sua titularidade em termos de característica, porque o Lianco vinha fazendo bem o serviço, mas é uma característica diferente. Acho que esses jogos servem também para isso, algum titular aqui e ali que perdeu espaço, que pode retomar o seu lugar também nesse time.